Bom dia, meu nome é William Júnior do Carmo, eu sou formado em administração e sou mestre em sistemas de produção e agropecuária. Atualmente sou professor efetivo do Instituto Federal Triângulo Mineiro, no campus Paracatu. Estou como discente no programa de doutorado em produção vegetal. Meu orientador é o professor doutor Alexandre Cristóforo Silva. Eu irei apresentar um tema veredas e seus solos. Minha apresentação ela será dividida em 8 partes, né, onde a primeira é a introdução, depois é seguido do conceito de veredas, depois vem o Código Florestal, né, da Lei 12.727 de 2012, depois vem a importância das veredas na prática agrícola, a geomorfologia das veredas, pedomorfologia das veredas, considerações finais e as referências utilizadas para essa apresentação. Bem, a escolha desse tema propõe uma reflexão, né, sobre as veredas e seus solos, porque é de grande importância dentro do subsistema desse bioma cerrado. Elas têm um significado ecológico, um papel socioeconômico e paisagístico, né, que lhe confere bastante importância regional, principalmente quanto ao aspecto que constitui os refúgios fauno-florísticos, onde várias espécies da fauna e da flora são encontradas e dependem desse ambiente para sobreviver. Além disso, as veredas, elas também possuem uma importância histórica por serem determinantes, né, para a fixação do homem no campo e o desenvolvimento da região do Cerrado. Infelizmente, até hoje, no processo de ocupação do Cerrado, as veredas são vistas como áreas perdidas, né, devido ao seu aspecto brejoso. Ainda tem bastante queimadas, né? Ainda é constante, né, por causa da finalidade do uso para limpeza pelos agricultores, para uso para plantações de culturas, para subsistência e para formação de pastagens, né, que são usados no período da seca. Tem até agricultores ainda que utilizam as veredas como área de entulho para restos de desmatamentos. As veredas, elas são do tipos fitofisionômicos e é uma das 4 formações ou comunidades vegetais savânicas do bioma cerrado. Elas são espaços brejosos e encharcados, que contêm nascentes e cabeceiras dos cursos d'água, onde a ocorrência de solos hidrofórmicos, caracterizados como buritis de brejo, né, ou outras espécies, são as formas de vegetação típicas. Elas são formadas com base no contato de 2 camadas estratigráficas de permeabilidades diferentes. Nos pontos onde a erosão intercepta o contato de uma camada permeável superposta a outra camada impermeável, ocorre lá um extravasamento de um lençol d'água. E ali origina um tipo de vereda. A única árvore que tem na vereda é a palmeira, a arbórea buriti, Mauritia flexuosa, em meio a esse agrupamento denso, né, nas espécies de arbustos, herbáceos existentes ali na vereda. Esses buritis, né, quando adultos, eles possuem uma altura média entre 12 a 15 metros de altura, e a sua cobertura varia de 5 a 10%. Uma observação que é de grande importância é que, como as veredas apresentam a palmeira buriti como seu único elemento arbóreo, destacado entre as plantas de porte baixo, a simples presença de buriti não caracteriza uma vereda, visto que a espécie, por estar presente em matas de galeria auxiliares, que bordejam os cursos d'água ou formações chamadas palmeiras, os buritizais têm a composição botânica e estrutura particular. Então, o buritizal, ele não deve ser confundido com a vereda. No buritizal, há uma formação de dossel, né? Ainda não descontínuo, embora que haja uma vegetação arbustiva herbácea associada de maneira típica, como na vereda. Então, existe essa diferença.
em relação à topografia e à drenagem do solo, há 3 zonas de flora diferenciadas, né, divididas em bordas, né, o local do solo mais seco, o trecho campestre, onde pode ocorrer algumas arvoretas isoladas. No meio, é o solo mediano, úmido, tipicamente campestre, onde essas 2 zonas correspondem àquela faixa tipicamente campestre. E no fundo da vereda, o solo ele é saturado com bastante água, muito brejoso, ocorre ali os buritis, né, muitos arbustos, arvoretas adensadas, que corresponde ao bosque sempre verde. Essa característica é constituída por organossolos recobertos. Nessa zona, são mais frequentes as espécies como o Caloptium brasiliense, né, que é o landim, a Cecropia praxitachia, que é embaúba, tem a Guareia macrofila, que é o marinheiro, e tem também o Ilex afininis, que é a congonha. Em estágios mais avançados de formação da mata, pode ser encontrado também árvores, como a Reixeira grandes, que é a jaca brava, e a Talau malvata, que é a pinha do brejo. Em conjunto, essas zonas, dentro desse tipo de fitofisionamento de vereda, forma aquela vegetação savânica. As veredas são ecossistemas tropicais úmidos, né? Importantes redes de drenagem. Elas desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos cursos d'água, com grandes ocorrências de diferentes posições, entre sua borda e o topo. E ali encontra o caimento suave, né, coberta pelo bioma cerrado. Geralmente ocupam vales poucos íngremes e áreas planas, né, acompanhado de linhas de drenagem mal definidas, quase igual murunduns, né, micros relevos, são frequentes nas proximidades das nascentes, né, perto dos olhos d'água, numa posição intermediária do terreno, e em bordas de cabeceira de matas da galeria. As veredas também ocorrem em solos bastante argilosos e mal drenados, com alto índice de saturação durante a maior parte do ano. Elas estão associadas a solos hidromorfóricos, sua ocorrência é condicionada ao afloramento do reservatório subterrâneo do lençol d'água, que é o lençol freático. As suas águas, elas escoam por canais fluviais, né, que se conectam na paisagem das nascentes singulares, configura-se vales rasos, alongados e simétricos. Nessas veredas, a sua apresentação acontece como uma fonte de água de fácil acesso. Os seus solos eles são formados nas condições de drenagem, né, deficiente, mas possuem água de boa qualidade. Só em caso de represamento que essas águas apresentam uma cor amarelado, né, com bastante lodo e um sabor ferruginoso. Aqui tem a cobertura arbórea, né, de uma vereda, nessa figura, onde a vereda é uma fitosionomia, né? Aqui existe o cerrado, os arbustos, né, e as árvores, os buritis, as gramíneas, aonde está o nível da água, o máximo e o mínimo. Então, aqui mostra as famílias existentes nas veredas. Elas são compostas por uma cobertura contínua, né, formada por copa das árvores, né, principalmente da palmeira arbórea, né, o buriti, a maritia flexuosa. A mais frequente nessas áreas as gramíneas e higrófilas, né, a andrópogo. Então, ali tem também as teráceas, né, que é as braquiárias, tem as fabáceas, que é as dimundium, né, e as melastomatossoi, que é a micônia. Além desses táxons, né, também são ricos os gêneros chamacristas, né, os íptes e a mimosa. Entrando dentro do Código Florestal Brasileiro, né, na lei mais atual, de maio de 2012, a Lei 12.727, ela dispõe da proteção
da vegetação nativa, mas ela não deixa claro o conceito legal de veredas. Então, assim, é uma classe de ariunda, mas não é destacado esse conceito nesse código, mesmo se encaixando entre as classes de corpos d'água, né, considerados pela conservação da Hansar, no qual o Brasil é signatário, a lei não tem esse foco. Né? Lá no artigo 4 do segundo capítulo, nas áreas de entorno de lagos e lagoas naturais, cita que a proteção da vereda por APP em sua faixa marginal somente na projeção horizontal, com a largura mínima de 50 metros, né? A partir do espaço permanente brejoso e encharcado. Isso implica que a fitofisionomia, né, de savana, que a define, não é necessariamente completamente protegida, né, o que dá uma incongruência aí nessa definição. A lei diz que a principal fragilidade no conceito legal de vereda é a inversão do critério de identificação. Solos com elevado grau de hidromorfismo, com o critério de caracterização, que é a fitofisionomia. Então, não deixa claro, né, essa definição. Né, a proteção das veredas se restringe a uma configuração muito específica, né, que considera o complexo vegetacional da própria vereda e seu caráter transicional com outras fitofisionomias, com crescente encaixe na Talveg, como brejos, matas alagadas. Também é muito importante frisar aqui que a lei não protege os buritizais, as carnaúbas, os açaizais, né? Somente os manguezais. A explicação, talvez, nessa lei, seja que a interpretação dessa classificação se deve ao fato de qualquer categoria dentro da fisionomia, da vegetação, do cerrado, ser um segmento de uma série vegetacional contínua. Ou seja, a classificação das fitofisionomias tem constituído um desafio, né? Os pesquisadores da vegetação do cerrado, eles precisam, de certa maneira, criar, talvez, né, uma nova lei, né, dentro dessa legislação, para ter uma maior nitidez, né, nessa separação, né, verificando o que realmente são as veredas. A importância das veredas na prática agrícola. Bem, nessa figura, mostra 3 modalidades praticadas pelo setor agrícola. Né? Vocês podem ver o desenho, né, que tem a parte mais alta da pecuária, depois as roças de toco e as roças de esgoto. Nas roças de esgoto tem a cultura, terra de cultura, e nas roças de esgoto seriam as veredas, os solos hidrofórmicos. Né? Por ser de grande fonte de formação vegetal, essas veredas auxiliam na indústria da madeira também, e também na agricultura. Né? Na indústria, seria as madeiras das árvores cultivadas nesse ambiente, né? Elas apresentam uma qualidade muito boa, né? Principalmente por uso aí no comércio madeireiro. Há muitos lugares também de degradação, né, perante esses recursos hídricos, né, e dentro dessa biodiversidade, elas funcionam como um abrigo, né, esse ambiente, com bastantes espécies, e são considerados entre os patrimônios nacionais que mais importantes da região do Cerrado. Então, são divididos em roça de toco, a roça de esgoto e a roça do pasto. As roças de tocos, elas são áreas cultiváveis, né? Eles falam terra seca, seria esse solo arenoso. Ali pode plantar mandioca, banana, abóbora, né? E tem uma alternação de tempo, né, no pouso longo, que varia de 8 a 20 anos. As roças de tocos também elas vêm sendo abandonadas, né, devido ao êxodo rural. Tem muito incremento da pecuária, né, então os agricultores estão convertendo essas áreas de roça de pasto, né, para fornecer alimentação, né, para o gado durante o período chuvoso. Nessas roças de pasto, o pouso florestal,
ele é eliminado para dar lugar ao cultivo permanente, né, de gramíneas, né, principalmente os capins, né, o urochó, as braquiárias, né, e também cuja utilidade é complementar a oferta do capim nativo, né, para o gado. A roça de esgoto, né, ela é uma parte cultivada em ambiente conhecido, como o pântano, o brejo, né, ela que corresponde às veredas propriamente ditas, né, áreas inundáveis. A fase de cultivo, ela é seguida por um pouso florestal de no mínimo 5 anos. Em contraste com as roças de toco, né, essas roças de esgoto, elas se mantêm como a base do sistema agrícola local. O tipo de solo, ele é turvoso, né, rico em matéria orgânica, possibilita um cultivo sem que haja necessidade de adubação. E a maioria dos agricultores utilizam essas roças de esgoto, né, as veredas, para garantir a sobrevivência de muitas plantas cultivadas de reprodução durante a seca, né, que pode ser estocada, transplantada, como exemplo, a mandioca e o inhame. Referente a impacto ambiental, né, no cultivo sobre as veredas, existe uma regeneração florestal, né, ou seja, quando ocorre o abandono da produção agrícola, o esgoto ele se renova, né, a terra ela se fortifica novamente, junto com os buritis. Dentro da geomorfologia das veredas, essa figura ela apresenta cortes geomorfológicos, né, de uma vereda típica de tabuleiro, né, na letra A, e na letra B é uma vereda de fundo de vale, com mata de galeria. Então, pelos desenhos, mostra, né, onde está a camada permeável, onde está a camada argilosa, né, onde está a mata vereda, né, a camada impermeável, a litologia basal. Então, aqui, essas veredas de superfície tabular, elas se desenvolvem em áreas de planaltos, né, originadas de extravasamento de lençóis arquíferos, né. Também tem as veredas de encosta. Em geral, são restos antigos de veredas de superfície tubular. São mais jovens, né, que as tubulares. As áreas são de desnível topográfico também, com afloramento do mesmo aquífero, né. Tem outras veredas, né, como a de sopé, que desenvolvem no sopé de escarpa. Ela origina do estravamento de lençóis agora mais profundos. E as veredas de enclave, né, elas se desenvolvem na forma de enclave entre duas elevações de terreno, em áreas movimentadas, né, e também são derivadas de lençóis profundos também. Aqui tem uma vereda de patamar, né, originada também de mais um lençol d'água, né, pelo desenho, né, dá para se mostrar onde está o cerrado, quais são os buritis, quais são as gramíneas, né? No número 1, na parte superior, é a vereda originada de níveis de água suspenso. No nível 2, já no segundo murundum, a vereda de lençol da água profundo, né, o patamar. E no terceiro é o curso da água principal, né? Elas são originadas de um extravamento de um lençol d'água também. E tem também, próximo a elas também, a vereda de cordão linear. Ela se desenvolve às margens do curso d'água também de nível do porte médio, perto da vereda de lençol d'água, né, no número 2. E as veredas de vales assimétricos, né, elas são vales assimétricos, né, o floramento do lençol d'água é mais litógico, né, porque ela é responsável pela simetria das vertentes. Mais uma morfologia das veredas, né? Aqui a estrutura morfológica de uma vereda, ela se divide em 4 zonas, né? Aí no número 1, a zona do envoltório, ela corresponde às bordas de superfície tabular, né, que contorna as veredas.
seria a parte mais superior. Ela caracteriza pela cobertura vegetal, né, do cerrado, né, e pelo solo arenoso, né, quartzolo, limita-se também declive no início das vertentes. Número 2, né, é a zona seca, ela situa-se nas vertentes revestidas pelas gramíneas, conforme o desenho mostra. O número 3 seria a zona já encharcada. É o fundo plano da vereda, onde é preenchido por uma camada turva, né, de aproximadamente 20 centímetros, sobre o solo de cor preta. Aí ela destaca a presença de gramíneas no centro, né, e também a presença de buritis. O número 4 seria a zona do canal, compreende aí o canal de drenagem, né, onde há o escoamento superficial da água sobre o solo turvoso. Então, a jusante, o talveg, ele apresenta pouca profundidade, que aumenta à medida que se afasta da nascente, né? Vocês podem notar aí que no número 2, na zona seca, existe o campo higrófilo, né? No número 3, na zona encharcada, já tem o campo hidrófilo. E no número 4, né, na zona do canal, já possui uma vegetação arbórea. Agora, na classificação da dinâmica hidrológica sazonal, no período chuvoso, essa figura ela mostra um movimento de água, né, de vereda, no período chuvoso durante todo o ano. Então, pode verificar que tem uma imensa infiltração de águas pluviais, com consequência elevação do nível freático, do lençol freático. Essa elevação nos terrenos, ela resulta numa migração de água no sentido da vereda, né, o que leva para a saturação, né, saturação hídrica. De acordo com as cores aí na figura, né, qual que é o solo orgânico, qual que é a textura arenosa, qual que é a textura argilosa, e as setas, né, jogando para o centro da vereda. Aqui já é no período seco, né? Essa figura ela mostra a água da vereda no período seco durante o ano. Em razão do baixo índice pluviométrico, o aporte de água para essa vereda diminui, ao mesmo tempo que o lençol freático sofre uma depletação no seu nível, né? Então, o resultado é que o nível de água freática nessa vereda também sofre um rebaixamento, né? Pelas cores, vocês podem observar, né, que tem o solo orgânico também da mesma forma, né? Só que sofre essa saturação hídrica diferente comparado ao nível chuvoso, né? Quando existe a sazonalidade na época chuvosa. Sobre o assunto da pedomorfologia das veredas, essa figura, ela tem uma relação solo-paisagem, né, que é característica comum, né, no Brasil. É uma vereda de de terraço, né, elas se desenvolvem nas depreciações, né, elas subdividem em veredas de superfície aplanada e de terraço fluvial, né, e desenvolvem em áreas aplanadas, com origem do extravamento dos lençóis d'água. Como esses solos de veredas são hidromórficos, né, eles são denominados organossolos e gleibissolos. Os organossolos, né, que seriam esse penúltimo aí antes na figura, eles são caracterizados por apresentarem um horizonte superficial, né, orgânico, né, a cor dele é escura, a espessura dele é de 40 centímetros, né, a partir da superfície, sendo comum ocorrer no horizonte glei abaixo do horizonte H. Os gleissolos, né, que é o terceiro aí, da esquerda, da direita para a esquerda, são caracterizados por apresentarem
um horizonte Gley dentro dos períodos, nos primeiros 50 centímetros ao horizonte superficial orgânico, né? A espessura dele é menor que 40 centímetros. Então, nas veredas, os organossolos, eles ocorrem na região do fundo, né, no tal VEG, enquanto os gleissolos ocorrem nas regiões das bordas e no meio. Então, já as classes de solos são representadas por solos orgânicos, né? Então, dentro dos gleissolos, tem o glei úmico e o glei pouco úmico. Eles possuem um horizonte A menor do que 20, né, a sua espessura, 20 centímetros, possuem uma cor cinza escura, com bastante matéria orgânica, e também um alto teor de enxofre. Os planossolos, né, que são solos de grande contraste textural, né, tem presença de sódio, né, antigamente era designado pelo planossolo sódico, né, e hidromórfico cinzento. O solo impodóssolo, eles são solos conhecidos, né, anteriormente como podissol, hidromorfópico, né, grande parte, né, dos plintossolos, né, que são solos de plintia, conhecido antigamente como latérica hidromorfópica, eles são juntos aos vertissolos, né, que têm as propriedades provenientes de argilas, e alguns solos salinos também. Então, mediante o que eu falei, aqui já vem a distribuição dos solos, né, das classes, né, dentro da pedomorfologia, onde aparecem os organossolos no fundo, né, aí na figura pela letra O. Aqui é uma vereda vista de frente. Tem o GM, que é os gleissolos melânicos, mais ou menos ao meio, e o GX, que é os gleissolos áplicos, né, nas bordas. Né? Então, tem essa transição, né, até na linha do dreno, que é o caminho percorrido. Então, à medida que se caminha da região da borda para o fundo das veredas, maiores são os teores de cálcio, magnésio, alumínio, potássio, zinco e matéria orgânica. Nas baixadas, né, ao fundo, representa a região do acúmulo, né, de sais dos solos, né, na posição mais elevada da paisagem. Os maiores teores da matéria orgânica, nessa região do fundo, das veredas, ela é consequência de condições de pior aeração do solo, tornando mais lenta a decomposição biológica dos resíduos orgânicos aí nessa região. O que propicia, né, um acúmulo de maiores quantidades de resíduos orgânicos nessa superfície desse solo. A pedomorfologia das veredas, aqui tem um solo com elevado grau de hidromorfismo, como vocês podem ver aí na figura, ele se encontra saturado, né, com bastante água. Em virtude desse processo de sua formação, ele apresenta dentro de 50 centímetros a parte de superfície. Vocês podem notar que as cores deles bastante acinzentada, e também pode ser azulada, ou esverdeada, ou numa cor preta, resultante de acúmulo de matéria orgânica, que pode modificar a cor, né, dessa água. Esse solo, ele apresenta essas cores devido ao intenso processo de desferrificação, né, oposto aos que ocorrem nas chapadas, né, onde o suprimento de oxigênio é abundante e já lá predomina solos de cores amarelas e vermelhas. A textura desse solo ele tem uma proporção constituída de frações de areia, silt e argila do solo. Esse solo ele é condicionado, né, pela eficiência com que a água ela infiltra e escoa entre o solo. Então, a permanência da condição desse encharcamento, ela é função da drenagem em que o solo se enquadra. Quanto menos drenado for o solo, mais elevado é o grau de hidromorfismo.
Nesse quadro, né, apresenta aí o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, das 13 ordens de solos constantes, nesse quadro, somente 7, né, solos podem apresentar, né, algum grau de hidromorfismo. São os marcados em amarelo, né, na cor amarela. Os outros, eles só apresentam restrições à drenagem ou algum atributo, né, ou horizonte, né, em seu processo de pedógeno. Então, os cambissolos, né, do latim cambiare, né, conotativo dos solos é formação ou transformação. Então, as características associadas dele é um horizonte B incipiente. O espodossolos, né, do grego apodos, cinza vegetal, com horizonte de acumulação de matérias orgânicas e outros, do horizonte B espódico. Os gleissolos, igual eu já disse anteriormente, né, do russo glei, né, a massa de solo pastosa, que é o significativo, a etimologia, do horizonte glei. Os neossolos, do grego neos, né, conotativo dos solos jovens, já tem pequeno desenvolvimento a sua característica. Os planossolos, né, do latim planus, conotativo de solo também desenvolvidos com encharcamento superficial estacional, dentro da característica horizonte B plânico. E os plintossolos, né, do grego pintos, né, ladrilho, conotativo das materiais argilosos. Eles são coloridos, né, que endurecem quando expostos. As características do horizonte plíntico. Considerações finais. Bem, todo esse conhecimento, né, que nós tivemos aqui sobre as veredas, né, e as áreas úmidas, elas apresentam ainda lacunas do ponto de vista técnico, né, acadêmico e até mesmo baseado no Código Florestal, né, até legal, que justifica o desenvolvimento de mais estudos específicos, né, e intrínsecos a seu respeito. Para isso, tanto nas nascentes, as veredas ou as áreas úmidas, que perante o Código Florestal brasileiro, de um modo geral ainda, apresenta instrumentos jurídicos que são diferentes, né, garantias ambientais de acordo com a definição e subtipologia, ainda devem ter necessidade de criação de uma lei específica para essa legislação. Por fim, esses estudos eles devem favorecer a adoção, né, de mais conceitos sobre essa caracterização de feições hídricas, os métodos de determinação e a sua caracterização, de modo que venha beneficiar a adoção de medidas de conservação, de mitigação e de recuperação desses corpos hídricos em todo o território nacional. Aqui estão as minhas referências, né, que eu utilizei para fazer essa apresentação. São praticamente mais de 25 referências. Existe um vastas pesquisas sobre o assunto, sobre o tema, né, as veredas e seus solos. E no mais, seria isso. Meu muito obrigado e bom dia.